Olá, empresário, olá, empresárias, sejam bem-vindos. E eu trouxe um tema aqui, um tema para você muito legal, para você engajar o seu time. Porque eu ouço muitos empresários dizendo: Ildete, meu pessoal está descomprometido, desengajado, ninguém quer nada com nada, só está interessado mesmo no salário. Final de mês, recebe o seu salário e pronto. Se você tem um time desse jeito, você provavelmente está ficando preso no operacional. Eu quero ajudar você a sair do operacional e ir para o estratégico, porque é lá que você vai fazer a sua empresa crescer. Só que para você ir para o estratégico, você precisa formar o seu time. Vou te mostrar os 3 níveis de decisão e você precisa estar no topo da pirâmide. Você não pode ficar lá no operacional fazendo tudo, abrindo a loja, fechando a loja, atendendo o cliente, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo orçamento, fazendo nota fiscal, fazendo coisa que é do operacional, coisa que é do seu funcionário fazer. Por que isso acontece? Você é dono de um empreendimento, chega um cliente, você quer dar o melhor tratamento, porque é o seu cliente. Quem mantém o seu empreendimento é o seu cliente. E o seu time desengajado, o que faz? O cliente fugir, não fazem as operações como deveria ser feita, então você acaba ficando preso no operacional. E eu não quero que você, empresário, se prenda no operacional, porque para você crescer, você precisa estar no estratégico. Veja só, as grandes empresas, tem empresas que você vai na empresa e você nunca vê o dono, porque ela trabalha um time, forma um time bem formado, coloca na empresa e aí vai se virar, vai sair de férias, vai viajar, vai buscar mais conhecimento, vai buscar mais estratégias. Então é isso que eu quero, que você esteja no estratégico para buscar mais estratégias. E para isso você precisa ter um time engajado, um time comprometido, um time de pessoas responsáveis, que sabem qual é a sua responsabilidade, qual é a sua entrega, o que ele tem que entregar de resultado. Só que para isso você precisa entender que você, como dono de uma empresa, você tem 70% de responsabilidade de engajar o seu time. Você pode estar pensando, 70% é minha responsabilidade? Sim. Você é 70% responsável em engajar o seu time. E por que eu digo isso? Além disso, o seu time engajado, ele entrega 23% de lucratividade para a sua empresa, para o caixa da sua empresa, ele entrega 23% a mais de resultado. Você quer ter pessoas engajadas ou não? E se você não está engajando o seu time, provavelmente você está desmotivado como empresário. E eu entendo que sim, porque se você está ali todo dia fazendo uma coisa, correndo, e ali apagando incêndio, você realmente se cansa, e isso tira a energia de qualquer empresário. Se isso tira a energia de qualquer empresário, você está desmotivado e desmotivando também o seu time. E por isso que eu trouxe uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, que ela analisa, a questão de engajamento e quais foram as questões que essa pesquisa trouxe. Foi uma pesquisa realizada com 2 milhões de pessoas, não é pouca pessoa, não é pouca gente. 2 milhões de pessoas é muita pessoa para fazer essa pesquisa. E então ela entendeu ela chegou à conclusão que o funcionário ele tem 3 níveis de engajamento, que é o primeiro, é aquele funcionário engajado, esse é o desejado por todo empresário. O 2 é o desengajado. Você pode estar pensando, o desengajado é ruim. Realmente, ele não é tão bom, mas não é aquele funcionário ruim. É aquele funcionário que dá para manter na sua empresa. E tem o ativamente desengajado. Esse ativamente desengajado, você não pode nem permitir que ele esteja na sua empresa. Porque o ativamente desengajado é como se fosse o influenciador, o que influencia de forma negativa. Mas vamos começar pelo engajado. Como é o engajado? O engajado, ele é aquele colaborador que torce para a empresa, que faz tudo o que precisa ser feito com amor, com carinho. Ele tem uma sincronia com os donos da empresa, ele tem uma harmonia com a empresa, ele tem uma harmonia com as coisas que ele faz, ele tem desejo de crescer, ele gosta de estar naquele ambiente, ele gosta
de atender aqueles clientes que é daquela empresa. Ele tem amor, ele tem paixão. Você pode estar falando assim, esse aí eu preciso encontrar esse, porque na minha empresa eu não tenho ninguém que é nesse formato. E eu te digo que para você ter esse colaborador, você precisa estar diretamente, ter cuidado no momento da contratação. Tem pessoas que querem crescer profissionalmente e no momento da contratação que você vai encontrar esses. É claro que para fazer uma contratação perfeita você vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar tempo, vai gastar energia, mas você precisa sim fazer uma boa contratação. Então vamos para o segundo, que é o desengajado. Como é esse desengajado? Esse desengajado, ele é aquele que, se tiver que bater meta, ele bate. Se tiver que chegar dentro do horário, tudo bem, para ele chega dentro do horário e também não reclama. Se ele tiver que tomar alguma ação, se alguém pedir para ele tomar alguma ação, ele toma aquela ação, mas porque a empresa está pedindo, porque alguém está solicitando, o gerente, o líder está pedindo para ele fazer, ele faz. Mas ele não dá ideias, ele não tanto faz se a empresa crescer ou não crescer, ou se a empresa melhorar ou não. Ele está recebendo o saláriozinho no final do mês, para ele o que importa. E esse também não é um tipo de colaborador que você pode ter na sua empresa. Não vale a pena. Eu te digo que você está pagando pelo salário de alguém que não está desenvolvendo bem. Se você está com dificuldade no momento da contratação, é de você repensar em manter essa pessoa ou não dentro da sua empresa. Mas, e ainda tem uma situação, que se ele percebe que a empresa está passando por um momento difícil, o que ele faz? Ele começa a distribuir currículos, porque ele vê que a empresa não está bem. E uma vez que a empresa não está bem, a qualquer momento ele pode estar levando uma demissão, a qualquer momento a empresa pode estar fechando, ele pode estar perdendo o trabalho. Então ele, currículozinho embaixo do braço e tchau a empresa. Se arruma outro emprego, ele não faz muita questão de ficar naquela empresa. Esse é o desengajado. Mas tem um pior do que esse, que é o ativamente desengajado. Como é a pessoa, o funcionário, o colaborador ativamente desengajado? É aquele que influencia de forma negativa, aquele que está o tempo todo externalizando, a insatisfação, aquele que está o tempo todo causando intrigas, que está ali influenciando de forma negativa, falando mal do patrão, falando mal da empresa, aquele que está o tempo todo reclamando dos maquinários, reclamando dos equipamentos, achando que o salário dele está ruim, achando que ele é o vítima. Sabe aquela pessoa vítima? É ele. Ele é o vítima, o patrão que é ruim, a empresa que é ruim, é o cliente que é ruim, é isso que é ruim, uma coisa que é ruim, outra coisa que é ruim. Então, esse é o ativamente desengajado. E porque você não pode ficar com essa pessoa dentro da sua empresa? Porque ele influencia os demais. Ele começa a falar mal de um, falar mal do outro, e começa a fazer a cabeça dos colegas contra a empresa, contra o patrão. Então, se você tem uma pessoa dessa, você está errando, você está colocando a sua empresa em risco. E a sua empresa é a última coisa que você pode colocar em risco, porque a sua empresa é a sua vida. É da sua empresa que você tira o sustento para sua casa, é da sua empresa que você paga as viagens para sua família, é da sua empresa, então cuide-se da sua empresa. A sua empresa é o seu patrimônio que você cuidou, criou com carinho e colocou o melhor de si. Então, tenha carinho e cuidado pela sua empresa. Essas pessoas não podem ficar na sua empresa dando prejuízo, colocando outras pessoas contra você e contra a sua empresa. Então, eu te digo que não permaneça com essas pessoas dentro do seu convívio, dentro do convívio da sua equipe, do seu time, que você já sabe que pessoas engajadas, comprometidas, elas trazem 23% a mais de rentabilidade, de lucratividade. Então, vamos para as questões que você deve colocar em prática. Eu acredito que você vai colocar em prática. E se você quer um resultado, eu acredito sinceramente que você vai colocar em prática. Então, vamos para a primeira questão? Então, vai lá a primeira questão. Eu sei o que é esperado de mim no trabalho. Quando você tem alguém dentro da sua empresa, você é claro o suficiente, você tem uma comunicação assertiva, você é claro
ao serviço que aquela pessoa vai desenvolver dentro da empresa. Veja só, acontece de, às vezes, você faz uma seleção, traz alguém para dentro da sua empresa, ali deixa aquele funcionário ali meio solto, não faz uma integração, você precisa fazer uma integração bem feita. Se você faz integração, ela vai saber quais são as regras da empresa. Quando ela faz algo de errado, quais são as penalidades. Quando você coloca alguém dentro do seu time, você tem que ser o máximo de clareza. Qual é a entregabilidade que ela tem que dar, qual é o resultado que ela tem que dar no final do mês ou no final da meta. O que ela tem que fazer para acontecer o desejado. Quais são o passo a passo do dia a dia. Se você tem processos padronizados ou se você não tem, está na hora de você começar a padronizar os processos. Porque com processos padronizados, você consegue ter mais clareza quanto às funções e às responsabilidades do seu funcionário. Eu vejo acontecendo nas empresas, às vezes um funcionário chega, aí fica ali meio solto, e às vezes sabe mais ou menos o que vai fazer, né? Se é para um administrativo, ou se é, né, para uma questão de indústria, ou se é para uma questão de atendimento, ou se é para uma questão de vendas, sabe? Mas sabe assim, mais ou menos solto, por alto. E aí, nesse momento, é interessante que você tenha um líder, um gestor para treinar essa pessoa e não deixar essa pessoa solta, para ela ter clareza no que ela vai entregar, no que ela vai fazer, como ela vai desenvolver o seu dia a dia. Com processos padronizados, você consegue isso de forma fácil e você vai ter muito mais sucesso quando você trazer alguém para dentro da sua empresa. Vamos para a questão 2, né? Na questão 2 tem a pergunta: eu tenho os materiais e equipamentos de que eu preciso para fazer meu trabalho direito? Se você tem os equipamentos em dias, se você tem tudo em dias, você vai facilitar o trabalho do seu colaborador. Porque às vezes acontece de chegar, né, ter um computador quebrado, uma impressora quebrada, um equipamento quebrado, maquinário quebrado, e ali fica, né, o funcionário esperando que alguém conserte, enquanto isso ele fica ali no celular, não rende do serviço, e você está tendo prejuízo em não ter uma pessoa dentro da sua empresa que ela não está entregando, que ela não está realizando o trabalho. Ao invés de você ter uma pessoa que não está realizando o trabalho, você precisa urgentemente consertar aquele equipamento, aquela situação que você precisa colocar em ordem, porque isso vai diretamente no seu funcionário desengajado. Não, perdão. Naquele seu funcionário que está ativamente desengajado. Por quê? O ativamente desengajado, ele já vai logo gostar dessa situação. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, mas também, né? O que eu vou fazer? Pois eu estou aqui para realizar determinada tarefa e tá, a máquina quebrada, a impressora quebrada, computador quebrado, não posso fazer nada. E além disso, fica colocando o colega contra a empresa. E aí fulano, você está fazendo? Eu estou parado, porque não tenho nada para fazer. E aí ele não traz uma solução, ele só quer falar que a empresa tem problemas. E se você dá espaço, realmente, aí é que ele vai crescer aquele problema. Vamos para o 3? Então, o que traz a terceira questão? A terceira questão, ela traz o seguinte questionamento: no trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que eu faço melhor todos os dias? Então, perceba que se você conhece o comportamento do seu colaborador, você vai conseguir colocar ele nos locais certos. Uma pessoa certa no lugar certo. Por quê? Se nós temos 4 tipos de comportamento. Não sei se você assistiu a minha aula sobre o DISC, que fala sobre pessoas de dominância, pessoas de influência, pessoas de estabilidade e a pessoa de conformidade. Cada um desses comportamentos você pode ver dentro da sua equipe, do seu time. Porque se ela é uma pessoa de dominância, ela já vai ter um tipo de comportamento e gostar de desenvolver determinadas atividades, determinadas tarefas. E se ela é uma pessoa de influência, por exemplo, é porque é uma pessoa que gosta de influenciar, ela gosta de estar em movimento, gosta de vendas, gosta de recepção, gosta de fazer, gosta de movimento mesmo. E se você tem uma pessoa que é de estabilidade, uma pessoa que é de estabilidade gosta de fazer pós-venda, uma pessoa que é de estabilidade gosta de resolver problemas, uma pessoa que é de estabilidade gosta de resolver determinadas situações. E como é uma pessoa de conformidade? Seria mais uma pessoa para caixa, uma pessoa para estoque, uma pessoa que não gosta de muito movimento.
Então, se você coloca uma pessoa que é de vendas numa localidade de uma pessoa que é de conformidade, não vai dar certo, porque são perfis diferentes. O cargo que é uma pessoa de venda requer uma pessoa de um determinado perfil. O cargo que é uma pessoa de caixa financeiro requer um determinado perfil. O cargo que é uma pessoa de líder, gerente, já requer uma pessoa de dominância, que é um perfil diferente. Então você tem que ter as pessoas fazendo o que elas gostam, porque as pessoas que fazem o que gostam sentem motivadas e rendem 23% de lucratividade, de rentabilidade. Então o seu caixa vai estar com 23% a mais todos os meses, se você consegue fazer esse tipo de alocação, de envolvimento, de engajamento no seu time. Então vamos para a questão 4, e na questão 4 ela nos traz o seguinte questionamento. Meus companheiros e colegas de trabalho estão empenhados em fazer um trabalho de qualidade? Veja só, pessoas boas gostam de estar com pessoas boas. Pessoas preguiçosas gostam de estar com pessoas preguiçosas. Pessoas ativamente desengajadas gostam de estar com pessoas ativamente desengajadas. Por quê? Porque os iguais se atraem. Como, por exemplo, você tem uma pessoa dentro do seu tem um time que é totalmente engajado, quer ver resultado, quer ver as coisas acontecerem, pessoas energéticas que querem trazer resultado. Aí coloca pessoas preguiçosas, escoronas, perto daquela pessoa. Você acha que vai dar certo? É claro que não vai dar certo, porque quem gosta de estar com uma pessoa desorganizada, preguiçosa, que não traz resultado, escorando em quem faz, em quem traz resultado, em quem é organizado? Eu mesmo não gosto. Se eu sou de um jeito, eu gosto de estar com pessoas que vai fazer com que o meu trabalho é valorizado. E se você tem um time que está em disparidade ali, de forma, os comportamentos estão em desconformidade, então você como gestor, precisa ter esse cuidado para não desengajar o seu time. Na quinta questão, o questionamento é o seguinte: meu gestor, meu líder, meu gerente, meu patrão, eles me fazem sentir que o meu trabalho é importante? Olha que questão importante. Essa você tem que ter cuidado, você tem que observar. Você está fazendo isso com o seu time? O que você tem feito para que eles entendam que o trabalho deles é interessante, é importante? Está diretamente ligado com a questão da missão da empresa, da visão da empresa, dos valores da empresa. Porque se o seu time, a sua empresa tem uma missão, qual é a missão da sua empresa? É levantar a autoestima do seu cliente, com, por exemplo, clínica, estética, salão. Elas levantam a autoestima, é a missão da empresa, de levantar a autoestima, de elevar a autoestima. Qual é a missão de uma clínica de estética, de uma esmalteria, de um salão que faz maquiagem? Não é elevar a autoestima do seu cliente? Veja só, se o seu colaborador ele está ali dentro dessa clínica que faz elevar a autoestima e o trabalho dele é importante, ele entende que ele também está ajudando o cliente a elevar a autoestima. Será que o trabalho dele é importante? Se você, como patrão, deixa ele entender que o trabalho dele é importante, ele vai engajar. Ele vai engajar, sim, muito mais. Agora, digamos, vamos partir para um outro exemplo, né? Digamos que você tem, então, uma agência de turismo. Qual é a sua missão? Né? Levar felicidade ao seu cliente. E será que o seu colaborador contribui, é importante na elevação, na contribuição da felicidade do seu cliente, que é viajar, fazer viagens? Então, a felicidade do seu cliente é importante para você. E o seu funcionário quer sentir que o que ele faz também é importante para o cliente. Será que você deixa ele perceber que o que ele faz é importante? Se você não faz isso, não tem observado isso, pare um pouquinho, observe sobre isso, coloque em prática. Eu trouxe aqui essas 12 questões para você engajar mais o seu time. Porque eu quero que você tenha mais sucesso, mais organização na sua empresa, mais resultados, porque eu quero ver você também viajando. Geralmente pequenos donos de empresas não viajam. Acham que não pode viajar, que quando ele era funcionário, né? Acredito que você já foi funcionário em algum momento da sua vida, você já deve ter sido funcionário. Você viajava, você tirava férias. Mas agora que você é dono de empresa, você
não acho justo tirar férias. É uma crença limitante que você tem que... Então vamos para a sexta questão, que diz o seguinte: eu tenho um grande amigo no trabalho. Você pode estar se perguntando, mas a ideia de ter um grande amigo no trabalho é obrigação minha com o patrão? Eu não tenho obrigação nenhuma. Se ele não tem amigo, o problema é dele. Mas não é, não. A empresa é sua. Talvez o problema é dele, mas a empresa é sua. E você tem que cuidar do ambiente do trabalho, você tem que cuidar das pessoas. Ah, mas eu que tenho que cuidar? A empresa é sua, você que tem que cuidar. A empresa é sua, você que tem que estar observando esses detalhes. Porque, mas se ele não tem amizade, é que ele não quer. Sim, mas você vai colocar uma pessoa, o seu time tem um determinado comportamento. Aí você traz alguém que é totalmente, que não gosta de conversar, que não gosta, que é fechado, que não gosta de fazer amizade. Você vai permitir essa pessoa que não engaje, que não se envolve com o time. Você vai permitir essa pessoa que está ali falando mal da sua empresa, que está influenciando de forma negativa. É responsabilidade sua. Você que tem que cuidar do seu time, você que tem que cuidar do ambiente, porque aquele ambiente, a pessoa passa ali 8 horas por dia dentro da sua empresa. Você tem que cuidar do ambiente, sim. Você tem que cuidar da harmonia entre as pessoas. Mas é claro, você não vai ficar ali o tempo todo microgerenciando eles, porque afinal de contas você vai estar no estratégico. Quem vai fazer essa harmonização é o seu gerente, é o seu líder, é o seu gestor, é o seu supervisor. Então você precisa formar o seu tático muito bem formado, porque quando você tem o seu tático bem formado, você consegue se liberar, se libertar, ter tempo de qualidade, ter saúde, equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Vamos para a sétima questão? O questionamento da sétima questão é a seguinte: minhas opiniões parecem ser levadas em conta? Sim, você deve levar em conta a opinião do seu colaborador, do seu funcionário. Você sabe porque se você não leva em conta, uma hora ele para de opinar, porque ele fala uma coisa, você acha que dá ruim, a ideia dele não é boa. Aí você não valida, você não observa, você não coloca em plano, não coloca em prática. Uma hora ele tem uma ideia boa e você nem aproveita daquela ideia boa que ele tem. Uma vez eu passei por uma experiência em que eu trabalhei em uma empresa e os donos da empresa, os meus gestores, eles falavam para a equipe o seguinte: faça o meu errado, mas não faça o seu certo. Imagina que isso engaja muito o time. O que você acha? Que isso engajaria o time? Faça o meu errado, mas não faça o seu certo. Então, o que acontecia? Ficava todo mundo fazendo as coisas erradas e falava assim: tem que fazer errado, porque eu não posso fazer o meu certo, tem que fazer o errado dele. Então, para não fazer errado mesmo, já ia fazer errado, sabendo que estava errado, fazia errado, e o resultado vinha errado também. Uma empresa dessa não se estabelece, não cresce, e aí o concorrente toma conta e a empresa fica ali emperrada, o tempo todo emperrada, porque não confia no time, não passa as obrigações do que é do time para o time fazer e não vai para o estratégico, ver o crescimento da empresa, pensar no crescimento da empresa, pensar em estratégias da empresa. Você vai ouvir eu falando muito sobre estratégias, porque eu trabalho com empresas pequenas, então eu quero que elas cresçam, que elas sejam organizadas e que tenham um time de excelência que contrate de maneira correta. Vamos para a oitava questão. O questionamento da oitava questão diz o seguinte: meu supervisor ou colega de trabalho parece preocupar-se comigo como pessoa? Observe bem essa questão. Por quê? Tem empresário que diz o seguinte: problemas de casa em casa, problemas do trabalho no trabalho. Não quero que misture as coisas. Mas você é um ser humano, você não desliga. Se o seu filho está em casa doente, ou sua mãe, ou seu pai, um parente doente em casa, como é que você fica no trabalho? Você fica bem? Tem empresário que diz problemas pessoais do portão para fora. Como se a pessoa chegasse cá dentro da empresa e virasse uma outra pessoa. Se você tem filho em casa, mãe, parente, doente, alguém doente na sua casa, você não vai ficar bem. Você vai ficar ali aquele dia seu, você não vai se desenvolver muito bem. Você pode estar perguntando, mas e aí? Eu tenho que dar, então, dispensa nesse dia para essa pessoa? Não, não é isso. É entender que as pessoas são seres humanos.
vai ter dia que realmente ela não vai dar aquele resultado esperado. E você, é o momento que você vai chegar, vai conversar, vai entender, vai saber por que naquele dia ela não está bem. Agora, se você fecha, lá fora é onde você vai tratar os seus problemas pessoais. Se você não traz essa pessoa para perto de você, é claro que ela não vai se engajar, ela não vai preocupar com a empresa. Porque se você não se preocupa com ela como pessoa, como se quer que ela se preocupa com a sua empresa? Então, é uma via de mão dupla, empresa, funcionário, empresa, e você, tudo isso aqui vai dizer que você precisa engajar o seu time. E esses questionamentos que eu trouxe para você aqui, coloque em prática para você obter resultado. Então, vamos para a nona questão. O que quer saber essa nona questão? Existe alguém no meu trabalho que incentiva o meu desenvolvimento profissional? Se você quer engajar a pessoa, você tem que entender que ela quer crescer profissionalmente. A empresa vai crescer só e ela ficar lá, o tempo todo no mesmo cargo, no mesmo salário, passa um ano, passa dois, passa temporadas e ela ali não desenvolve, não faz um curso, não recebe nenhum incentivo, ninguém fala de desenvolvimento profissional. Que tipo de funcionário é esse que não quer desenvolver profissionalmente? Que tipo de patrão é esse que não quer desenvolver o seu profissional, o seu colaborador? Sim, você precisa pensar, desenvolver o seu colaborador, você precisa ajudá-lo, você precisa colocar com que ele entenda que é bom o crescimento profissional, é bom para a empresa, é bom para ele e é bom para a empresa também. E vai ter momentos que você patrão, você empresário, precisa desenvolver isso nele. Porque às vezes tem colaborador que tem já isso desenvolvido por si, mas tem alguns que não tem. Então é o momento de você chegar e colocar em prática. Coloque em prática e veja o desenvolvimento dessa pessoa. Se você coloca em prática alguém que realmente não quer desenvolver, de fato essa pessoa nem pode estar com você. Então vamos para a próxima questão. Então vamos para a 10ª questão, que traz o seguinte questionamento. Nos últimos 6 meses, alguém conversou comigo sobre o meu progresso? Sim, você precisa entender, saber se ele está desenvolvendo, se ele não está desenvolvendo. E quem tem interesse, quem teve interesse, diante das pesquisas, foram os funcionários. Que quis saber se eles estavam se desenvolvendo, porque os patrões não falavam nada. Melhorava, passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, vinha o melhoramento, acontecia o melhoramento, e parece que ninguém via, parece que ninguém sabia, ninguém parava para observar. E é claro que as pessoas querem entender, sentir que o desenvolvimento dela na empresa está sendo importante para a empresa. Então, observe esse questionamento, observe que você precisa, às vezes, você precisa sentar, tirar um momento, tirar um tempo, conversar com aquela pessoa, pontuar se ela precisa se melhorar em algum aspecto, pontuar se ela melhorou em algum aspecto, onde é que ela precisa melhorar. Então, é um questionamento válido e muito interessante você prestar atenção nesse questionamento do seu colaborador. Então, a pesquisa nos trouxe que na 11ª questão, o questionamento era quanto ao elogio. A pergunta é o seguinte: nos últimos 7 dias, recebi reconhecimento ou elogio por fazer um bom trabalho? Sim, pois é. Um bom trabalho, ou um trabalho que seja, ele requer reconhecimento. Reconhecimento é uma ferramenta muito importante, muito interessante você usar com a sua equipe. E reconhecimento é uma ferramenta em que todos nós gostamos. Qualquer ser humano gosta de ser reconhecido. E diante dessa mesma pesquisa, 85% das demissões que acontecem porque os colaboradores não estão satisfeitos por falta de reconhecimento dos patrões. E aí o que acontece? Eles demitem os seus patrões. Eu mesma já demiti uns 2 ou 3, já nem lembro quantos patrões que eu já demiti. Por quê? Falta de reconhecimento. Então você precisa usar essa ferramenta, que é o reconhecimento, de forma genuína, de forma verdadeira, de forma íntegra. Porque aí sim, engajamento, 23% a mais de rentabilidade, de lucratividade. Isso é dinheiro no seu bolso. E a última questão, a 12, não mais importante que as 11 questões anteriores. O questionamento que ela faz é o seguinte: no último ano eu tive a oportunidade de aprender e crescer no meu trabalho? Sim, a oportunidade de crescer é muito importante, pois se você entra numa empresa
e você quer se crescer profissionalmente e a empresa não dá oportunidade, aquela pessoa vai ficar ali e vai ficar desmotivada, vai ficar desengajada mesmo. E você, como dono de empresas, precisa ter muito cuidado para você não estar concorrendo com o seu funcionário. Ah, mas eu faço melhor que ele. Ah, mas eu sou o dono da empresa, eu vou atender o meu cliente. Ah, mas eu faço isso melhor, eu faço a nota fiscal, eu sou mais responsável. E aí se tornando o melhor ou pior empresário, porque se você é o melhor funcionário da sua empresa, você se torna um péssimo empresário. Você precisa permitir o crescimento do seu time. Você precisa permitir que eles cresçam, que eles sintam que você confia neles. Uma vez que você tem o seu time formado, uma vez que você tem o seu time todo trabalhado, você realmente pode liberar a sua empresa, porque eles vão gostar, eles vão te dar resultado, eles vão se orgulhar de fazer as coisas acontecerem. Pode ter na certeza que sim, eles vão querer dar resultado. E se você quer uma mentoria comigo, eu estou disponibilizando no Seu Tech Dia. Essa mentoria vai ficar livre, mas se você quer me fazer um questionamento, quer fazer uma pergunta, eu vou deixar, os meios de comunicação na descrição para você solicitar o formulário para que nós possamos ter uma conversa. Eu posso tirar uma dúvida sua, posso te dar um insight, posso ver a questão de uma mentoria ou de uma consultoria de forma gratuita. Eu aguardo o seu contato e um beijo e muito engajamento na sua equipe. Tenha uma equipe de sucesso, tenha uma empresa de sucesso, tenha uma gestão de excelência.